olá querida, você que vai nos assistir no curso Somos OAB. Eu me chamo Stefânia Rocha, serei sua professora de processo penal, irei trabalhar com você os pontos principais do seu edital, que a FGV traz para você, pontos específicos para você gabaritar a sua prova da OAB. Pois é, essa é a nossa proposta, é fazer você gabaritar, fazer você acertar as questões da sua prova. Nós vamos traçar com você e traçar aí no seu caderno uma linha do tempo do processo penal, para que você possa transitar pelos principais temas do direito processual penal. Então, o que é que você vai ter que fazer agora para que eu possa te ajudar? Vê só, eu preciso que você já de antemão pegue aí uma folha de ofício, ou pegue o seu caderno, já separe o seu caderno para você fazer as anotações necessárias sobre essa linha do tempo. Nós vamos fazer uma revisão geral de processo penal, fazendo menção a determinados pontos específicos, levando em consideração pontos que a FGV cobrou e pontos que a FGV ainda não cobrou. Pontos que podem estar na sua prova, tá? Nesse exame e que ela pode provavelmente fazer uma questãozinha que vai ser uma potencial questão de prova que vai estar esperando por você. Óbvio que o Alfacon se preocupa muito com você e quer te levar e te conduzir à aprovação na primeira fase. A primeira fase, vai ser só uma primeira etapa do jogo. Nós vamos ganhar essa primeira etapa porque você precisa só de 40, né? E nós vamos fazer esses 40 pontos mole. Eu vou te ajudar a fazer os 5 pontos de processo penal, tá? Meus outros colegas vão te ajudar a fazer os demais pontos e aí nós vamos correr felizes para a segunda fase que você vai vir fazer aqui conosco, tá bom? Então vamos lá. Professora, bom, já peguei o meu caderno, já peguei o meu vade-mecum, você sabe que a tua banca ela é legalista, ela gosta da lei. Professora, eu não sei disso não, gosta da lei, a sua banca adora a lei. Mas e por que ela faz aquelas questões imensas? Pois é, ela faz aquelas questões imensas que você precisa treinar, que é para você entender como funciona a cabeça do teu examinador. Entendeu? É procurando treinar que você vai percebendo como é que funciona a cabeça do teu examinador. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o vade-mecum, vai colocar do ladinho, vai pegar o seu caderno, vai pegar aí tudo que você precisa para nós começarmos a traçar a sua linha do tempo do processo penal. Professora, eu vou precisar fazer a marcação no Código de Processo Penal de artigos importantes que a senhora entende que eu deva ler? Vai precisar fazer essa marcação, vai precisar fazer algumas leituras, vai precisar ler alguns artigos que são artigos, importantíssimos, que você vai ter que tatuar no braço, tá certo? Porque são artigos que vão estar lá na sua prova e você com certeza tem uma chance imensa de encontrar lá na sua prova, tá bom? Professora, a senhora precisa me dizer uma coisa antes de começar a traçar no quadro a linha do tempo. Veja só, eu gostaria de te dizer que o que você vai conseguir conquistar lá na frente vai depender da escolha que você vai fazer hoje. Você já fez uma escolha que é clicar nesse vídeo e assistir essa nossa aula. Você sabe que a cada aula que você assiste, você se aproxima mais e mais da sua aprovação, tá? A partir de cada passo que você dá, assistindo a cada aula, você está caminhando rumo à sua aprovação. Porque a nossa meta é fazer com que você conquiste a aprovação na primeira fase, conquiste a sua aprovação na segunda fase e que você encerre esse ciclo na sua vida profissional, para que enfim você possa ser um advogado, possa ser feliz, né? Eu sou uma advogada criminalista, tá? Vou me sentir extremamente feliz em ter você no hall, né, dos colegas advogados, sendo muito bem-vindo daqui uns dias, certo? Então, a escolha que você faz hoje, tá? Vai definir quem você vai ser amanhã. Então, vamos lá? Vamos focar? Então, pega o celular, desliga, não olha pro diabo do WhatsApp, esquece a bexiga do Instagram, não vai olhar no Facebook. E agora, nos nossos 5 blocos de processo penal, nessa reta final, eu quero você focado, eu quero você focada, tá bom? Porque nós viemos aqui, para pegar a tua aprovação e te entregar nesse momento, beleza? Vem comigo, vamos comigo. Professora,
A senhora disse que vai traçar a linha do tempo do processo penal. Pois é, vamos imaginar que o Humberto, que é a pessoa que me grava hoje, meu diretor que me grava hoje, cometeu um crime. E nós vamos escolher, claro, que o crime que tem sangue, faca, morte, coisa pesada, né? Um homicídio. Professora, vamos escolher um crime grave, crime de homicídio. Humberto cometeu um crime de homicídio, né? Então, ó, o crime que nós vamos escolher, cometido por Humberto, foi o crime do artigo 121 do Código Penal, certo? Bom, basta te lembrar que traçando essa linha, eu quero que você faça assim no seu caderno, ó. Faz uma linha no seu caderno. Eventualmente, meu lindo, minha linda, a tia vai precisar apagar aqui no quadro a linha algumas vezes. E eu vou precisar que você continue fazendo a linha no seu caderno. Óbvio, porque eu vou precisar de mais espaço, tá certo? Então, ó, vamos imaginar que o Humberto, essa pessoa linda, cometeu um crime de homicídio. Ok, Humberto praticou uma infração penal. Tendo praticado uma infração penal, tá? Surge para o Estado o direito de punir Humberto pela prática do crime que Humberto, ó, praticou contra quem? Humberto praticou um crime contra o professor Emerson Castelo Branco. Pois é, vamos escolher o professor Emerson Castelo Branco, né? Praticou um crime contra o professor Emerson Castelo Branco. Acontece que o Estado não sabia que tinha sido Humberto. Aqui é o Estado, ó. O Estado não sabia que era Humberto, que tinha sido Humberto que tinha praticado o crime. O que é que o Estado vai fazer para descobrir que foi o Humberto que praticou esse crime? O Estado, segundo o artigo 4º do Código de Processo Penal, vai instaurar um inquérito policial para buscar a autoria e para buscar a materialidade. Então, como o Estado não sabe, né, que foi Humberto que praticou o crime contra o professor Emerson Castelo Branco, o Estado, por meio da Polícia Judiciária, vai então instaurar um inquérito policial. Professor, o que é um inquérito policial, turma? Vê só, preciso te falar uma coisa. Preste atenção, olha pra cá. Agora você pega, para de escrever, olha pra ti aqui. Lindo, linda, vê só. Na prova da OAB já caíram algumas questões sobre inquérito policial. Então, a possibilidade de cair mais questões sobre inquérito policial é grande, tá? Então, nós vamos tentar transitar pelo inquérito policial, ação penal e outros temas, tá bom? Então, vamos lá, professora, o que é inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento de natureza administrativa que tem como finalidade buscar autoria e materialidade, reunindo elementos de informação. Então, o inquérito policial tem como finalidade, além de buscar, ó, autoria e materialidade, elementos informativos. Ô, professora, me diga uma coisa. O inquérito informativos. Professora, o inquérito, ele não busca provas, não. Porque eu estudei em algum lugar que o inquérito busca provas. Querido, veja só, o artigo 155 do Código de Processo Penal vai me dizer exatamente o seguinte, tá? Que o juiz não poderá fundamentar a sua decisão, e você já abre o artigo correndo para olhar. Corre, abre o feedback e já olha. E eu quero que você destaque a palavra. O Poder Judiciário, tá? Não pode, por meio do juiz, do Estado juiz, julgar com base exclusiva, ó, destaca a palavra exclusiva, exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na fase do inquérito policial. Então, não pode o juiz, né, julgar o processo com base nos elementos que só foram colhidos lá no inquérito. Os elementos que são colhidos no inquérito, para que eles possam ser válidos, né, e utilizados na sentença como elementos que podem fundamentá-la,
eles vão ter que passar pelo contraditório judicial, conforme está no artigo 155. E o artigo 155 vai me dizer que aquilo que se produz no inquérito policial são o quê? Elementos de informação. Esses elementos de informação, via de regra, no inquérito policial, não são produzidos mediante o contraditório nem a ampla defesa. Professora, exceto as provas cautelares, antecipadas e irrepetíveis. Então vamos lá. No inquérito policial, a autoridade policial vai então buscar os elementos que vão indicar que foi Humberto que praticou o crime de homicídio. Mas perceba, esses elementos que eu vou buscar são regra, tá? Excepcionalmente é que eu vou produzir no inquérito policial o elemento prova, que seria as 3 espécies de prova: prova cautelar, prova antecipada, prova não repetível. Prova cautelar é aquela que vai me pedir urgência, que se eu não produzi-la agora, eu vou perder pelo decurso do tempo. Professora, a busca e a apreensão de um objeto da arma do crime é uma prova cautelar, ela tem natureza cautelar, não é? Se eu esperar o processo começar, pode ser que a arma suma. Não é verdade? Olha, a pessoa vai se desfazer daquele objeto do crime que tem relação com o crime. Então, eu tenho que buscar e apreender o objeto agora, não é? Professora, e a prova antecipada? Imagine você que uma testemunha que visualizou o crime, tá? Ela está entre a vida e a morte no hospital. E aí, olha, eu preciso colher o quê? As informações que essa pessoa tem. Eu tenho que esperar o inquérito acabar? Eu tenho que esperar o inquérito começar? Eu tenho que esperar o processo começar? Óbvio que não. Eu posso antecipar essas provas que são consideradas urgentes. Professora, e as provas não repetíveis, que podem ser produzidas na fase do inquérito policial e que terão estas provas que a senhora acabou de falar, o contraditório, postergado para a fase judicial. Essas 3 provas que a senhora falou, que estão no artigo 155, vão ter o seu contraditório postergado para a fase judicial, conforme o artigo 155. Ô professora, essa não repetível, me dê um exemplo que eu preciso entender. A não repetível, querido, querida, pode ser a prova pericial. Imagine você, o professor Emerson está lá, esvaindo-se em sangue no chão. Pois é, você sabe que toda infração que deixa vestígio é obrigatório o exame de corpo de delito. É uma infração não transeunte. Infração não transeunte é aquela que deixa vestígio. Se deixou vestígio, o artigo 158 diz que é obrigatório o exame de corpo de delito sob pena de nulidade. Então, o exame de corpo de delito é a prova não repetível, que eu tenho que realizar naquele momento onde eu tenho o vestígio que eu devo colher. Porque senão o tempo passa e o vestígio desaparece. Eu não posso esperar o processo começar. Eu vou esperar o processo começar. Aí quando o processo começar, aí eu vou colher o vestígio. Como, né? O tempo vai passar e a prova pericial vai desaparecer. Ok? Então, excepcionalmente, essas 3 espécies de prova, elas podem ser colhidas na fase do inquérito policial, ok? Então, em regra, eu vou colher elementos informativos e é essa a finalidade do inquérito policial. Buscar autoria, materialidade, elementos informativos. Lembre-se que esses elementos informativos não podem ser fundamento exclusivo da sentença do juiz, conforme estabelece o artigo 155. Mas preste atenção numa coisa, perceba uma coisa, professora. O delegado de polícia conduziu as investigações e conseguiu colher elementos que levavam para Humberto. Descobriu a autoria, a materialidade, certo? E aí o que é que ele deve fazer, professora? Bom, em primeiro lugar, não é? Ele vai reunir esses elementos, vai fazer um relatório final e neste relatório final ele vai dirigir esse relatório final, certo? Para a autoridade judicial. Pois é, preste atenção que na ação penal pública, o inquérito policial será dirigido para quem? Professora, para o Ministério Público, que é o autor da ação penal pública, preste atenção.
Quando se fala em inquérito policial, primeiro eu quero que você faça uma relação com o artigo 5º e o tema ação penal. Formas de instaurar o inquérito e quando eu concluo esse inquérito. São dois pontos distintos, tá? Formas de instaurar e formas o quê? Ó, eu vou instaurar o inquérito, ok? E formas de concluir, quando eu vou concluir. Perceba que esses dois pontos do inquérito policial vão estar atrelados especificamente ao tema de ação penal. Quando o delegado de polícia, ele toma conhecimento da prática de uma infração, tá? Por exemplo, do crime de homicídio, que é um crime de ação penal pública incondicionada, ele oferece o quê? Ele oferece seus serviços ex officio. Ele, mediante portaria, instaura o inquérito policial e toca a investigação, tá? Ou ele pode instaurar o inquérito mediante requisição do Ministério Público, requisição do juiz, requerimento da vítima, do representante legal e por aí vai, tá? Mas ele pode instaurar de ofício. Professora, e se fosse um crime, por exemplo, de estupro? O crime de estupro de maior e capaz vai pedir uma condição objetiva de procedibilidade. Professora, eu não sei o que é isso não, por favor me relembre. Condição objetiva de procedibilidade, doutor, doutora, é uma condição que a lei exige para o exercício da ação penal pública condicionada. Então, na ação penal pública condicionada, o autor da ação terá que ser o quê? Terá que ser provocado pela vítima, pelo representante legal. Quem é o autor da ação? O Ministério Público. Então, o Ministério Público vai ter que ser provocado pela vítima, ou se a vítima for incapaz, pelo seu representante legal, para que seja dado para o titular essa representação. Essa regra também se estende para o inquérito policial. Se eu estou diante de um crime que se procede mediante representação, o delegado de polícia não instaura o inquérito sem a condição, sem o cumprimento dessa condição objetiva, ok? Entendeu? Então vamos lá, professora. A mesma regra agora eu utilizo para a ação privada. Se a ação é privada, o delegado de polícia não instaura, né, o inquérito se não tem o requerimento da vítima, seu representante legal ou as pessoas do artigo 31, aqueles legitimados, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o CAD. Preste atenção que esse é o critério para instaurar o inquérito policial e este também poderia ser um dos critérios onde eu vou me lembrar, tá? Que quando o inquérito policial é concluído, eu preciso me lembrar que este inquérito tem destinatário. Segundo o que dispõe o artigo 10º. Professora, ele tem um destinatário imediato e ele tem um destinatário mediato. Toma cuidado, porque eu visualizo uma questão dessa pela FGV já tem um tempinho, tá? Então, o inquérito policial, uma vez concluído, ele tem um destino. Qual é o destino dele? Se a ação for pública, o destino dele é o MP, que é o titular? Não, doutor, não, doutora. O destino dele é o juiz. Ação pública, juiz. Professora, e se ela é privada? O destino dele é, o juiz também. Só que na pública vai para o juiz e o juiz depois remete para o MP, que é o titular da ação. Na privada, o juiz, então, deixa aquele relatório do inquérito policial ali, em stand-by, aguardando para que a vítima ofereça a queixa-crime. Ok? Aguardando passar aquele lapso temporal, aquele prazozinho, de 6 meses, o prazo decadencial para que a vítima possa exercer o seu direito de queixa, tá? Isso está no artigo 19 do Código de Processo Penal, tá? Então, preste atenção que quando ele vai concluir o relatório e que quando ele vai instaurar um inquérito, o critério para fazer essa análise sempre será o tipo de ação penal. Ok? Então imagine você que eu descobri que foi o Humberto e que eu reuni todos os elementos, fiz um relatório minucioso, remeti para o juiz recebeu esse relatório, certo? Então, o relatório vai para o juiz, tá? O relatório do inquérito policial.
Então, preste atenção que eu quero que você lembre de um detalhe. Querido, veja só. Quando você fala em conclusão do inquérito policial, eu tenho prazo para concluir isso aqui, tá? Ó, eu preciso concluir o inquérito policial levando em consideração o acusado, que na verdade não é acusado, é indiciado ou investigado, tá? Ó, preso ou solto, tá? Preso são 10 dias, improrrogável. E solto são 30 dias, que pode ser o quê? Prorrogável, mediante requerimento da autoridade policial ao juiz, tá certo? Professora, veja só, me diga uma coisa, esse relatório foi remetido para a autoridade, judicial. Uma vez tendo sido remetido para a autoridade judicial agora a ação é pública, porque o crime é de homicídio. Ele vai então remeter esse relatório para o Ministério Público. E o Ministério Público, ao receber esse relatório, vai produzir alguns atos. Quais são os atos que o Ministério Público poderá produzir quando receber este relatório? E aí agora você vai colocar no teu caderno, na linha do tempo, tá? Vai seguir essa linha do tempo conforme eu vou te mostrar agora, tá? Eu não vou poder seguir aqui no quadro, mas agora eu quero que você siga numa outra linhazinha que você vai seguindo aí no seu caderno, tá? Então, vê só. O relatório foi entregue, certo? O relatório foi entregue ao Ministério Público. Então, imagine você aí, ó. Você colocou assim, ó. Relatório do IP. O relatório do IP vai para o titular da ação. Quem é o titular da ação? O MP. O juiz encaminhou para o MP. Chegando esse relatório aqui no MP, o MP olha para o relatório e diz assim: formei a minha opinião sobre o delito. Então ele vai e diz assim, ó: formei a minha opinião sobre o delito. Certo? Formei a minha opinião sobre o delito. Opine o delito. Formou a opinião dele sobre o delito. Se ele formou a opinião dele sobre o delito, ele existindo, ó, ele vai perguntar assim para ele mesmo: existe indício de autoria? Existe materialidade? Existe justa causa para a ação penal? Se as respostas aqui, elas são assim, ó, sim, sim e sim, o Ministério Público vai dizer: formei a minha opinião sobre o delito. E vai então oferecer uma coisa chamada denúncia. O oferecimento da denúncia se dará no prazo de 5 dias, se estiver o acusado preso, ó, e 15 dias se ele estiver o quê? Solto. De novo, preso e solto. Então, a denúncia será oferecida 5 dias se ele estiver preso, 15 dias se ele estiver solto. Professora Estefânia, me diga uma coisa. O inquérito policial, ele não é obrigatório. Ele pode ser dispensável. Observe que quando o inquérito policial for dispensado, o prazo para o oferecimento da denúncia muda, tá? O prazo para o oferecimento da denúncia será de 15 dias seguidos. Será de 15 dias direto. E aqui eu não quero saber se tá preso, aqui eu não quero saber se tá solto. Pouco me interessa, é 15 dias seguido, tá certo? Então, dispensei o inquérito policial, eu vou ter o prazo de 15 dias corridos. Não quero saber se está preso, não quero saber se está solto, independentemente. Professora, ó, ele vai oferecer a denúncia se ele estiver, tá, convencido do indício de autoria, da materialidade e da justa causa. Mas é possível que ele observe
E perceba que não é o caso de denúncia, que faltam diligências. E quando o MP percebe que falta diligências, ele vai então providenciar o que dispõe o artigo 16 do Código de Processo Penal. Vai devolver o inquérito para que o delegado de polícia então realize as diligências imprescindíveis, certo? Vai então pedir que o delegado de polícia faça as diligências que são imprescindíveis. Acontece que o Ministério Público também pode olhar para esse relatório do inquérito policial e pode dizer assim, ó, não existe indício de autoria, não existe materialidade e não existe o quê? Justa causa. Quando não existe indício de autoria, quando não existe materialidade, quando não existe justa causa, só existe uma alternativa para o MP. Qual seria essa alternativa? O MP, então, pede o arquivamento. Então, ó, o MP promove o arquivamento, tá? Então, o MP promove o arquivamento. Ele não pode arquivar, porque o inquérito para ele é indisponível. Não pode o Ministério Público desistir da ação penal, porque a ação penal para ele é indisponível. Não pode o Ministério Público desistir do recurso que já interpôs. O recurso que o MP perceba, recorrer é ato voluntário. Ninguém é obrigado a recorrer, mas se o MP decidir recorrer, ele não pode do recurso desistir. Por quê? Porque este recurso para ele é indisponível. Tanto o recurso como a ação penal, como o inquérito policial. Perceba que o inquérito policial também é indisponível para quem? Para o delegado de polícia. Então, vai ser indisponível para o delegado de polícia. Não pode o delegado de polícia também arquivar o inquérito policial, ok? Então, vamos lá. Professora, ele vai solicitar promover esse arquivamento. E quem é que vai arquivar esse inquérito policial? Quem arquiva o inquérito policial, desde já, ó, o responsável por arquivar o inquérito policial será o juiz. Então, o MP vai solicitar que o juiz, então, arquive o inquérito policial. O juiz, ele pode concordar com o arquivamento e ele pode discordar. Se ele concordar, ele vai lá e homologa a decisão, tá? A decisão de arquivamento. Se ele discordar, o que é que ele vai fazer? Ele vai, então, remeter para o Procurador-Geral de Justiça, conforme o artigo 28, o quê? Ó, o relatório do inquérito policial. Vai remeter para o Procurador-Geral de Justiça, que vai então decidir se vai oferecer a denúncia, se vai então solicitar o arquivamento dessa denúncia, se vai ele próprio oferecer a denúncia. Perceba que uma vez discordando desse arquivamento, não compete ao juiz tomar a frente e mandar o quê? Mandar que a vítima, por exemplo, faça às vezes de autor da ação, fazendo ali, entrando ali com a ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal privada subsidiária da pública, do artigo 29, ela ocorre quando o Ministério Público fica inerte. Então, ó, quando o MP fica inerte, é que surge para a vítima, o representante legal, o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, a possibilidade de entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. E não quando se trata da possibilidade de discordância do juiz acerca do arquivamento do inquérito policial. Então, se o juiz ele entende, não é, que não deve arquivar, porque existe indício de autoria, materialidade e justa causa, e o MP está dizendo que deve arquivar porque ele não vê nenhum elemento, tá? Ele discordando remete para o Procurador-Geral de Justiça, que então vai decidir, ok? Professora, digamos então
que não seria o caso de discordar. O inquérito policial foi arquivado. Uma vez tendo sido arquivado esse inquérito policial, eu posso desarquivar, professora? Pode. Eu vou poder desarquivar surgindo novas provas. Se surgirem novas provas, segundo o que dispõe a súmula 523, eu vou poder então o quê? Desarquivar esse inquérito policial, ok? Mas percebam uma coisa, quando esta decisão aqui do juiz, ela for sobre, a atipicidade da conduta, ou uma causa extintiva da punibilidade, como a prescrição, eu não vou poder desarquivar esse inquérito policial, ainda que surjam provas novas. Por que eu não vou poder desarquivar o inquérito quando esta decisão aqui for sobre a atipicidade da conduta ou quando esta decisão aqui for sobre uma causa extintiva da punibilidade chamada prescrição, professora Estefânia? Por que eu não vou poder desarquivar? Justamente, meu lindo, minha linda, porque ocorreu um fenômeno chamado coisa julgada material. E se a coisa julgada material atingiu aquele inquérito policial, isso significa dizer que ali é prego batido, ponta virada, eu não vou poder, desvirar, ok? Então, a coisa julgada material, o efeito dele é um efeito tão forte que é para fora do procedimento. Então, eu não vou poder desarquivar, ainda que surjam novas provas. Quando a decisão dada pelo juiz para arquivar é uma decisão que tem como fundamento a atipicidade da conduta, ou seja, o MP pede para arquivar porque ele entende que aquela conduta não é crime, tá? O MP pede para arquivar porque ele entende, tá, que aquele crime está prescrito, é uma causa extintiva da punibilidade. Aí, meses depois, entende o MP que agora surgiu uma nova prova, agora quer desarquivar. Sinto muito, meu amor, posição da jurisprudência, não se desarquiva, ok? Porque ocorreu a coisa julgada material, tá bom? Isso ainda não caiu na prova da OAB, não dentro de inquérito policial. Caiu lá em júri, lá no procedimento do júri, tá? Com relação à decisão de impronúncia. Então, toma cuidado, porque com relação ao inquérito policial ainda não, tá certo? Então, nós vamos encerrando esse nosso bloco por aqui. Não levanta, não sai daí, só estica, se espreguiça assim, não se aveste, não se levante, que nós vamos seguir para o nosso segundo bloco e eu vou estar te esperando, tá bom?